desse pilar de comunidade, onde todo mundo se ajuda, né? Tanto aqui que o Adilson também está aqui com a gente, né? Sempre nos apoiando. Então é algo muito bacana. Os parceiros às vezes vêm no processo de implantação um pouquinho receoso, mas será que eu vou ter apoio? Será que realmente eu vou trocar figurinhas? E sim, a gente troca figurinhas, todo mundo se apoia. Então é muito bom. Quem já é parceiro pode confirmar isso aqui pra gente, que realmente esse pilar é um dos destaques dentro do nosso programa de parceria, tá? Pessoal, sem mais delongas, né? Eu sei que vocês estão ansiosos aqui para saber um pouquinho mais sobre a reforma tributária. Temos dois feras que realmente, como eu comentei com vocês hoje, o Adilson, né, e o Lucas, o leque de abertura deles é gigante, né? Super feras ali, mas vou dar um spoilerzinho para vocês. O Adilson, né, empresário, mentor, com mais de 45 anos de experiência, né, ele atua muito hoje já com todo o fluxo, ele é fundador da Rui Secom, projeto de finanças, enfim, um leque gigantesco, né? Poderia passar bastante tempo aqui falando de você, Adilson, mas vou deixar você dar mais um complemento para a galera ali. Assim também como o Lucas, né, advogado tributarista, ele atua com planejamento tributário, estruturação, então realmente tem um leque muito grande, muita propriedade para falar com a gente hoje sobre esse tema. Então vai ser uma troca bem legal. Fiquem super à vontade para ir mandando aqui no chat. Nós vamos separando aqui as perguntas de vocês para que a gente possa aprender o máximo possível e que a gente possa se ajudar bastante. Então, meninos, Adilson, Lucas, fiquem super à vontade. O palco é de vocês e a gente está ansioso para ouvir vocês. Olá, pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de agradecer o Conta Azul pelo convite, essa oportunidade de expor um tema que está em alta, é um tema que hoje vem buscando muitas repercussões e principalmente porque daqui menos de 4 meses nós vamos ter a implementação da reforma tributária. Então, a gente quer trazer hoje para vocês aqui alguns contextos, algumas contribuições. Nós não vamos aqui explorar todos os aspectos de forma com muita profundidade, mas vamos trazer aqui uma noção básica de forma que o IVA funciona. Então, aqui para vocês, entenda como o novo IVA, a gente chama de IVA brasileiro, separado em IBS e CBS, e tem a oportunidade de preparar o seu escritório para as mudanças que vêm. Então, essas mudanças, elas vão ser uma enxurrada, é uma nova forma de pensar. E aí, pessoal, é o seguinte, por onde começar na reforma tributária? Eu acho que esse é o ponto, é por isso que vocês hoje estão aqui querendo saber como começa, como que eu faço para iniciar. E o Rui, ele vai trazer aqui o que que isso significa para a sua contabilidade. E o primeiro ponto é entender o que que é esse IVA, o que que é o IBS, o que que é a CBS e o que é o IS. Ok. Boa tarde a todos, obrigado, né, pela oportunidade, obrigado Conta Azul pela oportunidade de estar aqui novamente, né. O que nós temos que entender um pouquinho, né, o que significa para a nossa contabilidade? Uma mudança radical de caminho. Nós vamos mudar totalmente o nosso conceito de apuração, o nosso conceito de creditamento, nós vamos mudar todos os nossos conceitos. Eu tenho 59 anos e a lei que hoje nós usamos, né, ela vem de 1965, ela é mais velha que eu. É claro que ela vem com aquele monte de nuances, portarias, né, resoluções, ordem de serviços, que inchou e ficou difícil. Bom, com o advento aqui da reforma tributária, né, com o IVA dual, que nós chamamos, e por que é o IVA dual? Porque é IBS e CBS, né, nós temos aqui a substituição dos tributos atuais por novos, ou seja, toda aquela carga tributária que nós tínhamos antes, que seria ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, né, todos esses impostos vão ficar resumidos em CBS, né, e IBS. Quem são o IBS? O IBS é a contribuição sobre bens e serviços e o CBS é a substituição do PIS, COFINS, né? E então o IBS, o que ele é? ICMS, ISS, CBS, PIS e COFINS. Então, com tudo isso daí, nós vamos ter uma mudança, né? E toda essa transição inicia-se agora em 2026. Bom, primeiro, o que significa para a nossa contabilidade? O que nós temos que iniciar?
Eu acho que nós temos que começar lendo, né, os 540, mais de 544 artigos, né, com todos os seus anexos, e é mais de 500 páginas. Porque se você não lê, e se você achar que você vai esperar janeiro para começar a operar, você já está atrasado. Porque a partir do mês que vem, nós já vamos ter algumas mudanças, né, já vão ser as notas fiscais aí, nós vamos poder fazer os testes, e as pessoas estão achando, não, as notas fiscais vão ser simples. Não vão ser simples. Não é simplesmente colocar o CBS, o IBS, não. Nós temos que mexer no CST do IBS, CBS, nós vamos ter que mexer ali no ECLES TRIB, né? Então tem muita informação que nós vamos precisar gerar, e isso vai gerar uma demanda muito grande de trabalho. Quem não começou ainda já está atrasado. Então nós começamos já em 2024, né, pensando nisso, que, né, a transformação que ela vai ocorrer a partir de 2026. Inicia-se num processo de transição a partir de 2026, porém, nós temos que começar a trabalhar agora, porque senão nós não vamos atender. Modificação de sistemas, implementação de novos sistemas de tecnologia, né? Analisar os nossos clientes, quem são, o impacto tributário em cada um dos nossos clientes. Eu acho que é isso, né, Lucas? Exatamente. Então, isso é uma forma de ter que repensar a nova gestão do seu escritório. E aí, como o Rui trouxe, é uma mudança de mais de 60 anos. Eu trouxe aqui para exemplificar a última mudança tributária, que mudou a nossa forma de pensar do tributo. Ela é de 65. E é claro que, ao longo desses anos, foram se adicionando complexidades, controles, a modernização dos sistemas, que gerou o que nós temos hoje, que é o nosso complexo tributário, o nosso manicômio tributário, cada um dá um sinônimo para isso, mas que é essa complexidade tributária que ninguém consegue entender, por conta de todas essas situações que, desde 1965, eu nem era nascido, a gente está acostumado a trabalhar com essa forma de tributar. Então, isso é uma mudança estrutural do nosso sistema. E aí, aqui para exemplificar um pouquinho do que a gente quer trazer, nós pegamos os últimos 20 anos. Qual que é a nossa carga tributária? Isso aqui é um estudo baseado pela OCDE, que foi publicado pela Receita Federal em 2023, que demonstra que a alíquota, a carga tributária do Brasil, fica em torno de 30%, 30 não, 31 até 34%. Essa é a nossa carga. E isso não me surpreenderia se nós tivéssemos uma alíquota de IVA, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, de 30%, de 31%, de 32%, porque o IVA não é uma redução, mas sim uma reforma. Ele vai manter a carga tributária. A nossa carga é que não tem os resultados de 23, mas a nossa carga tributária até final de 22 era de 33,50% de imposto. Isso que era em números efetivos. E aí, o que que isso representa? Ele representa que são 27 estados, 5.570 municípios que possuem seus códigos tributários, cada um tem a sua particularidade. É impossível, eu estou aqui em Campinas, São Paulo, o Rui está em Itatiba também, São Paulo, nós conhecermos os 5.570 municípios, a legislação com profundidade, porque a cada um dia tem uma mudança tributária. Então a gente foca principalmente na parte regional. É o que hoje o IVA ele traz um código uniforme. Bom, eu sou Adilson Rui, né, sou especialista em gestão tributária e transformação digital, né, sou contador há mais de 45 anos, estou no mercado de trabalho, estou embaixador Conta Azul, né, nós temos também hoje, né, sou sócio fundador, né, da Lean Contábil, que é uma empresa de automação para empresas de contabilidade. Eu sou também fundador e sócio, né, da RS Consulting, é uma empresa de gestão de condomínios, né, que atende toda a nossa região. Também sou sócio fundador, né, único sócio fundador do Finança nas Mãos, uma empresa de BPO financeiro, e sou o CEO do Grupo Rui Secom. Por que grupo? Porque ele atende, nós já somos mais de 7 unidades e nós atendemos o Brasil todo. Então, eu estou aqui hoje, né, pronto para poder ajudar no que for possível, tanto eu quanto o Lucas, né, e demonstrar um pouquinho do nosso conhecimento, né,
e entender um pouco dessa atuação na transformação digital, né, voltada à modernização dos processos contábeis, né, em foco no IVA brasileiro, no IVA dual brasileiro. Legal, eu sou o Lucas. Então, hoje eu sou advogado, trabalho com essa parte especificamente para tributo para empresa. Sou parte aqui da Comissão de Direito Tributário da OAB de Campinas. Nós fundamos aqui uma associação para ser aceleradora de contadores, para fazer essa transformação de conhecimento, capacitação em reforma tributária, que é a central do Lex IVA. Então, que tem aqui o fundamento de trazer conhecimento, e a gente já são mais de 30 meses estudando a reforma tributária, desde o momento de maio de 23, quando os projetos foram lançados no Senado. Nós estamos nos desdobrando e nos debruçando nessa matéria, acompanhando todas essas mudanças, todas as 1.000 emendas, mais de 1.000 emendas que foram para o Senado. Sou cofundador aqui do BMP Group, é um hub de soluções para a área médica, desde da parte de soluções de consultoria, a parte jurídica, e da Tribute Bem Compliance, que é uma contabilidade para postos de combustíveis. E o nosso objetivo hoje é trazer aqui um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa prática, o que nós estamos vivenciando nessa seara da reforma tributária. Então, explicar um pouquinho o que é esse IVA. Porque, pessoal, aqui nós estamos todos na mesma linha de saída, na mesma. O que vai definir, a gente começou um pouquinho antes a estudar, então é um momento que a gente pega que especialistas do PIS e COFINS, eles precisam reestudar. É você pegar todo o conhecimento que você sabia ontem, colocar do lado e recomeçar. Porque o IVA ele traz novas regras, nova forma de precificar. E um pouquinho do nosso trabalho hoje é compartilhar com vocês esses insights, essas contribuições, para que vocês possam orientar também os seus clientes de uma forma global para conscientizar o mercado. E, por último, preparar as empresas, porque temos menos de 4 meses para preparar para a emissão das notas. Bom, falando um pouquinho, né, os pilares da tributação, nós temos hoje 3 pilares da tributação, que seria a renda, consumo e patrimônio. E aquele monte de sopa de letrinhas, né, o IRPF, IRPJ, CSLL, né, patrimônio, IPTU, IPVA, ITR e por aí nós vamos. O que a reforma tributária? Nesse primeiro momento, ela vai somente no pilar de consumo, com a proposta de simplificar, estruturar e fazer uma estrutura atual sem alterar significativamente, né, os pilares de renda de patrimônio. Por enquanto, não sabemos o que vem pela frente. Muita coisa está vindo aí, né? Todo mundo está vendo, está acompanhando. Acho que vocês estão acompanhando aí essas mudanças que já estão também no Congresso e no Senado, né? Então, o que nós vamos falar um pouco hoje? Nós vamos falar um pouco do consumo, que é onde nós vamos hoje, né, nos atentar na reforma tributária, né? Então, em cima do consumo. É isso, Lucas. E aí, falando um pouquinho aqui do mapa do sistema tributário, a gente está colocando, olha, todo o contexto de tributos. Então, a gente tem aqui imposto da renda, que vai ser imposto de renda, contribuição, imposto de renda da pessoa física. Do outro lado, a área que a gente vai estudar hoje, objeto de estudo, impostos do consumo, esquece ICMS, é importante sim para crédito, credores, mas esquece a IBS, CBS e IS. Parte de patrimônio, IPTU, a parte de PVA e TBI, contribuições previdenciárias. É um pouquinho do nosso contexto empresarial de tributação. E o objeto hoje é estudar a CBS, e o IVA e o IS. Então, falando um pouquinho do cronograma de implementação. Nós tivemos aqui uma definição em 20 de dezembro de 23, quando foi promulgada a emenda constitucional 132, que definiu o cronograma de implementação do IVA. Nós estamos chegando, faltam menos de 4 meses. Lá atrás, havia já sido definido qual seria o ano teste, 2026. Nós já temos aqui uma boa parte da estrutura montada pela própria Receita Federal, junto com o SERPRO. Agora é uma questão só de adaptação nossa, porque em janeiro começa a bloquear a nota fiscal. Aqui é a lei
que foi promulgada agora no dia 16 de janeiro, é a lei que define o regramento do IVA. É o que tem os mais de 540 artigos, que é a nossa Bíblia. Se a gente fosse hoje olhar, essa é a nossa Bíblia. Isso significa o quê, pessoal? É a maior mudança nos últimos 60 anos. É aqui, a gente traz até aqui um contexto, o café, ele vai ter a alíquota zero, então nós vamos ter uma tributação diferenciada para a parte dos alimentos, mas é uma mudança muito grande. E o que que é, então, a bendita da reforma tributária que o governo ele promulgou e estabeleceu, e foi muito rápido para promulgar. Nós estamos discutindo isso há mais de 30 anos. É uma mudança completa na forma que a gente vai apurar e tributar, a forma que a gente vai precificar as coisas. Porque ele sai de uma regra de imposto por dentro, que é tudo embutido, para a gente atribuir o imposto por fora. Então, como que era antes a nossa carga tributária e como que ela vai ficar agora? Antigamente nós tínhamos PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI, correto? Hoje ele vai sintetizar isso em CBS, que vai unir o PIS e o COFINS, o IBS, que vai unir o ICMS e o ISS, e o imposto seletivo, que está mais conhecido como imposto da maldade, né? Então, nós não sabemos ainda, todas as alíquotas do IPI terão alíquota zero, e alguns produtos, eles serão sobretaxados, que nós chamamos. Então, seria a alíquota da maldade, né? Aqui, bebida, cigarro, veículo automotor. Então, alguns produtos terão o imposto seletivo e com uma alíquota ainda para ser definida. Nós não sabemos, ainda não temos, ainda vai depender de muita regulamentação. Nós estamos falando hoje com base numa lei complementar, né? Então, essa lei precisa ser regulamentada e só na regulamentação da lei é que a gente vai conseguir, né, sair um pouquinho dessa estrutura da lei complementar para entender um pouquinho o que o legislador quis trazer, né, com a adição de, inclusive, alguns artigos que mais para frente a gente vai ver que ficaria inadmissível a gente interpretar o artigo, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, ela acaba com os impostos, ela acaba com quatro impostos, né, que é o PIS, COFINS, ICMS e ISS, cria o CBS, o IBS e o IS, que é o imposto seletivo, né, e traz algumas alterações do ITBI, IPTU, IPVA, ITCMD, cria algumas outras bases de cálculos para esse tipo de produtos. E aí, o que é a base legal aqui da reforma? Nós falamos, ela começou quando? Quando teve uma alteração realmente? 2023, com a emenda constitucional. Depois, foi apresentado dois projetos, o 68 e o 108. O 108 virou lei em janeiro, que é a Lei 214. O 108 está sendo votado nesse instante. Hoje, recebi o relatório que foi aprovado já na comissão, o relatório do Eduardo Braga, que define o nosso quê? Comitê gestor. Quem vai regular esse dinheiro quando fizer o pagamento? Qual vai ser o sistema? E por último, aqui nós temos o quê? As notas técnicas, que são aqui os procedimentos operacionais. Como que eu vou emitir o documento fiscal? Se acostumem com essa nomenclatura, DFE. Documento fiscal eletrônico, que reflete nota fiscal de serviço, controle de frete, nota de comunicação e demais documentos que vão ser criados ou alterados. A reforma tributária, né, ela tem início agora, ela tem um cronograma, né, esse cronograma ele vem de 2026 até 2033, tá? Então, assim, durante esse período, principalmente, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os dois sistemas, o antigo e o novo. Então, eles vão ter que se falar, eles vão ter que se entender, né? Por que eles vão ter que se entender? Porque a operação, ela só vai ser concretizada finalmente em 2033. Porém, 2026 vai começar. Ah, não, mas eu como contador, eu estou tranquilo, porque só 2026, gente, não é por aí. Nós já temos testes que serão agora lançados a partir de outubro, onde nós vamos precisar saber se os sistemas dos nossos clientes estão prontos. Aí vem aquela, mas não, não, isso é problema do meu cliente. Não, não é problema do seu cliente. Vai ser problema seu a partir do dia 5 de janeiro, do dia 3 de janeiro, que ele vai tentar emitir uma nota fiscal e vai te cobrar. Ele vai cobrar você, contador, mas você não me avisou. Então,
nós temos que começar o trabalho agora, inclusive com todos aqueles detalhes que eu falei, né, de CST e tudo mais que vai mudar. Gente, é muito trabalho pela frente. E passo a passo, né, 2026, a gente tem o teste operacional do IBS e do CBS, né? A avaliação, nós vamos ter aqui a neutralidade tributária, então ele não vai impactar no tributo. E aí, gradativamente, eles vão crescendo até 2033. 2029, né, nós vamos ter aqui a reprecificação. IBS entra em vigor a partir de 2029. Então, 26, 27, 28, 26, neutralidade tributária, não vai ter nenhum tipo só as informações precisam estar lá, porém, se nós não emitirmos a nota fiscal de acordo com a nota fiscal do IBS, do novo sistema tributário, do IVA dual, nós não teremos essa apuração, que é nós não conseguiríamos emitir a nota fiscal em janeiro de 2026. Por isso que eu falo, nós temos que começar a trabalhar em 2025, entender a demanda de cada cliente e já começar a trabalhar com isso. Parametrizar, porque precisa entender cada cliente. Tem ali também os índices de reduções, depois nós vamos falar um pouco das alíquotas reduzidas. Tudo isso vai precisar estar na nota fiscal. Nós estamos falando de produto agora, nós não estamos mais falando. As pessoas, às vezes, eu tive numa palestra e uma pessoa falou uma situação, não, eu vou separar os meus clientes e vou verificar com base na minha carteira de prestação de serviço, comércio e indústria. Não dá, está errado. Serviços, alguns serviços têm redução, e alguns produtos também têm redução de alíquota. Então, nós temos que pensar em NCM. Então, o processo é muito mais complexo. Não dá para fazer em planilha. Isso precisa ter sistemas adequados para isso. Ok? Isso é bastante importante, Adilson, quando a gente fala sobre essa transição, porque é aqui que nós vamos ter os dois sistemas coexistindo ao mesmo tempo. Então, vamos adaptando o sistema agora para a gente buscar ter um novo sistema lá no final de 2033. E o que é importante? O Adilson coloca, olha, a partir de 26, e a gente tem que começar os testes agora, liberado para homologação agora, daqui 15 dias. E o que é mais importante ainda? Nós temos 500 empresas que estão no ambiente nacional. Esse ambiente nacional vai ser obrigatório. Ou seja, se o nosso cliente hoje da carteira contábil presta serviço para alguma das empresas que estão no ambiente de teste, a partir do dia 1º de outubro, esta informação da nota fiscal é obrigatória para essas empresas, ou seja, vai afetar a operação do seu cliente se presta para alguma dessas empresas que estão em ambiente de teste. Então, significa que estão aqui, tem 15 dias para olhar para o seu cliente que tem um reflexo para essas empresas. E aí um pouquinho como o sistema funciona. Ele tem aqui as características do tributo. Aí o Adilson vai falar um pouquinho mais aqui da legislação uniforme, da incidência ampla. Então, na verdade, ele está resumido, porém, ele amplificou, né? Não só a tributação de alguns artigos, de alguns produtos, como também dos créditos desses produtos. Então, a legislação ela ficou uniforme, né? Não tem mais aquela complexidade das portarias, das instruções normativas, né? Então, ela vai unificar essa lei. É claro que muita coisa vai acontecer ainda no meio do caminho, que nós não sabemos, né? Mas, vamos dizer, com base no que nós temos hoje, o que é o princípio da lei, né, da lei complementar, é fazer, né, acabar com a complexidade da lei, né? A incidência ampla, né, dos créditos e dos débitos, né? Então, além dos bens e serviços tangíveis, incide também sobre bens intangíveis, operações digitais, entre outros. Direito de uso. Muita coisa que antigamente não se era tributada. Um exemplo prático aqui, gente, locação. Locação, ela não tinha nem ISS, nem ICMS na locação. Hoje não, hoje ela está dentro do conceito, por quê? Porque o conceito ficou abrangente, ele já não fala mais de produtos, ele fala de receita, é uma tributação um pouco maior, né? Tudo que for incidência, né? Incidência ampla, tudo que eu vender,
Ou eu disponibilizar, eu vou pagar, inclusive aluguéis, né, que ficou fora há muito tempo, pessoa física também passou a ser hoje, né, responsável pelo IBS também, né, se ele não tiver uma pessoa jurídica, ele for pessoa física e fizer locação, ele vai ter essa tributação, né, o princípio do destino, vai acabar com o quê? Vai acabar com a guerra fiscal. Então, o princípio do destino, os impostos hoje, eles vão ser gerados com base no consumo. Então, vai ser para onde? Onde o bem é consumido. Isso é um exemplo aí que nós, né, até as pessoas falavam há tempos atrás, porque o governador do estado de São Paulo, ele não se preocupou em querer discutir a reforma tributária, porque é o maior centro consumidor do Brasil. Então, veja bem, vai acabar com toda aquela bandalheira que nós temos, redução de base, isso não vai existir mais. Por quê? Porque agora ficou no destino, é no consumo, tanto dos serviços quanto nas mercadorias, né? E a não cumulatividade plena. Antigamente nós falávamos de crédito tributário, falávamos somente sobre alíquotas, né? ICMS, PIS e COFINS, quando no lucro real também, com uma relação imensa da Receita Federal, né, negando o crédito em alguma situação. Agora ele não, agora ele fica com um regime de crédito de produtos e insumos, ele também está assim, inclusive sobre ativo imobilizado, então ele é mais amplo, a coisa ficou bastante ampla. Então nós temos agora a condição, né, de fazer créditos, e isso vai demandar, né, de nós contadores um trabalho um pouco mais técnico, oportunidade de negócio que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E aí, termos aqui que são essenciais do IVA para que a gente possa entender de uma forma mais abrangente. Primeiro, que a gente para de falar, ele é um serviço, ele é uma mercadoria, tudo vira operação. A operação é o quê? Bens e serviços. Mas hoje eu tenho ICMS, ainda a gente vai ter aqui por um longo caminho, até 2033, operações, ICMS, que seria a mercadoria, e a parte do serviço. Mas ao longo do tempo, a gente vai só tratar de operações. Tudo que for uma operação é tributado, como acabou disso de falar aqui da locação. Essa semana nós tivemos uma situação aqui no escritório que a, a questão de um pai de ceder o imóvel para o filho, que não tem contrato, uma situação que vai precisar ter aqui um documento fiscal. O quê? Um contrato de comodato a título gratuito. É quando você cede um bem para uma outra pessoa para utilizar a título gratuito. E são conceitos que o contador precisa dominar. O que é uma operação? O que é fornecimento do serviço ou do bem? Então a gente coloca, quando você disponibiliza, tá bom, como que eu vou disponibilizar aqui esse bem ou esse serviço? Então, isso é a origem, ele vai dar aqui um gatilho para que haja a tributação. A questão do fornecedor, pessoa física ou pessoa jurídica que realiza uma operação, e uma figura aqui conhecida, o adquirente. Então, pessoa física ou jurídica que adquire aqui bens. E o que é importante para o contador é que as compras de bens elas possam gerar o crédito do IVA, elas precisam ser muito bem controladas. Aí não dá para fazer por planilha mais. Aqui nós temos que ter agora um sistema que controle toda essa compra. E aí, o que é importante aqui? Energia elétrica vai ser considerada aqui um bem material. Então, isso aqui é uma definição agora abrangente. Antes nós tínhamos a discussão sobre a parte do ICMS, é ICMS, é ISS, acabou. É uma operação tributada por IVA. E aí trazemos aqui também o que é isso, o que faz parte da base de cálculo e exclusão do IVA. Aqui, como frete, seguro e outras despesas, nós vamos ter momentos que isso vai fazer parte da base de cálculo, então você vai pegar o valor da venda ou do serviço, mais o frete ou seguro, vai depender do tipo de frete, e quando não entra, como agora a gente vai ter uma situação que os tributos eles não vão mais estar na base do preço, tem momento que você vai colocar preço, então vai pegar descontos, eles vão reduzir a base. O que é de terceiros não entra, para que a gente não tenha bitributação. E os impostos que são recuperáveis, eles são excluídos da base.
Bem, com isso, gente, nós temos o quê? Hoje, né, o fato gerador é o nascimento do tributo, né, onde o imposto é pago, né, é a regra do destino, né, então a base de incidência disso aí são operações com bens e serviços, como o Lucas falou, né, então o que que acontece? Quanto que vai ser quanto vai constituir o fato gerador? Nós estamos num regime agora de caixapetência, né, até eu e o Lucas hoje brincamos com esse termo, né, é um caixapetência, porque ele é um misto, né? Porque quando que vai acontecer o fato gerador? Ah, na emissão da nota? Sim. Ou no recebimento antes da emissão da nota. O que acontecer primeiro. Então, nós temos aqui um regime de caixa-petência. O que aconteceu primeiro? Eu recebi? Ok, então o meu tributo, o meu fato gerador está ali. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, faturamento antecipado, que o imposto era postergado. Né? Uma indústria, por exemplo, que fazia um faturamento antecipado. Acontece muito isso na indústria da construção civil. Né? Ele fatura antecipadamente, porém ele não tem o produto para entregar. Então, antigamente, eu tinha o quê? Eu tinha o meu imposto postergado para o final, para a entrega definitiva, ou seja, na remessa do produto. Né? E isso fazia o quê? Fazia eu ganhar um tempo. Hoje não mais. Eu emitia a nota fiscal de faturamento antecipado, no meu recebimento, eu já vou ter que recolher o tributo. Então, esse misto de caixa-petência que nós falamos, né? É o fato de acontecer primeiro. O que acontece primeiro? É o recebimento ou a emissão da nota fiscal? Né? Então, tudo isso daí, o que a gente pode entender? Que com relação também, né, ao caixa, com relação ao meu crédito, né, e aí a gente tem que entender um pouquinho, né, o meu crédito só vai poder acontecer quando eu pagar. Isso, para quem tem BPO, para quem está no mercado de BPO ou no mercado de contabilidade, tem que entender a dinâmica nova do mercado. Por quê? Porque se eu vou poder acreditar somente no meu pagamento, quando eu pagar o meu fornecedor, e aí a gente vai falar um pouco de split payment lá na frente, né, para vocês entenderem um pouco mais sobre isso, né? Eu só vou poder acreditar no meu pagamento. Então, se eu tiver um fluxo de caixa, trabalhando um fluxo de caixa, aí entra a conta azul para fazer toda essa parte, né, de fluxo de caixa, de planejamento financeiro, eu consigo antecipar o meu crédito, senão o meu custo da operação vai ficar maior. Então, tudo isso é estratégia que nós, contadores, temos que entender e modificar a nossa maneira de agir com os nossos clientes. Agora nós seremos consultivos. Agora vai abrir o canal da nossa consultoria para dentro desse processo. E aí, quando a gente fala desse processo, o que é importante aqui? Nós temos aqui 6 pilares que o contador ele vai passar, ele vai dominar. Iniciando aqui pela formação de preços. Então, mudança fundamental na estrutura. Quando a gente olha para como que essa forma, eu vou modificar a forma de calcular, a forma de tributar, ela está aqui nessa questão da nova formação de preços. E aí tem a parte das alíquotas, que ele vai o quê? Vamos ter uma alíquota agora unificada, que vai ter desdobramentos a partir de uma alíquota. A forma de apuração do crédito. Então, a nova metodologia de calcular tributos. Então, nós vamos ter o quê? Simples Nacional, no regime regular, lucro presumido e lucro real, tratando da mesma forma de gerar o débito para o IVA. Então, não vai ter diferença para os regimes, porque a forma de tributar é igual para os 3 regimes: lucro real, lucro presumido e Simples Nacional com regime regular. Importante falar isso. A questão da geração de créditos. Uma coisa eu posso aqui garantir para vocês: o nosso leão, a nossa Receita Federal, ela vai saber muito bem como cobrar. Muito bem como cobrar. Agora, como gerar os créditos, aí aqui vai passar para o contador. Então, essa vai ser uma transferência. Adilson, gostaria de complementar. Claro. Então, dentro desse conceito, né, da geração de débitos, está fácil, né? Porque ele é amplo. Tudo que eu fizer e receber, eu vou pagar. Então, isso ela vai fazer bem feito. E os meus créditos? Quem que vai ter que controlar esses créditos? Nós. E como? Com uma contabilidade alinhada.
Porque eu não vou poder me creditar de coisas que eu não tenha lançado na minha contabilidade. Então, minha contabilidade vai ter que ser plena agora. E aí nós vamos falar um pouquinho também sobre lucro presumido, lucro real. Nós vamos falar um pouquinho em outros slides também aqui, né? Os créditos agora serão no pagamento. Por isso que eu falei desde o início, né, no slide anterior, da necessidade do fluxo de caixa para que eu possa ter essa geração de crédito para a formação de preço. Porque senão o meu preço vai ficar inflado. Eu vou pagar antes de ter que receber. Então, isso é uma situação que pode ser, né, custo operacional maior. Né? E o combate à sonegação, né, mecanismos avançados de controle e fiscalização, gente, é o split payment. Por quê? Porque o governo ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar na fonte. A parte dele já vai sair no pagamento do boleto. Ou, né, na emissão da nota. Na emissão da nota gerou o débito. Então, veja bem como que dentro dessa cadeia, como ficou fácil para o fisco fiscalizar agora. Porque se eu tenho um imposto por fora, né, eu emiti a nota fiscal e eu gerei meu débito. Não gerei meu débito? No split payment, eu paguei, eu abati, mas em contrapartida faltou um pedaço. Dizem as más línguas, né, que o split payment ele vai ser inteligente. Espero que seja. Porque se você fizer uma venda a prazo, eu, como fornecedor, faço uma venda a prazo, 30, 60, 90, o meu débito ele é automático, é na ponta. O crédito do meu cliente, ele é 30, 60, 90. Então, o que vai acontecer? Olha como ele vai ter que ser inteligente. Na hora que eu for pagar o boleto, daqui 30 dias, esse imposto já pode ter sido pago. E se ele for pago, e você não souber se realmente foi pago ou não, o split mind, ele vai buscar e vai trazer. Ou seja, ele vai devolver dizem que vai devolver o dinheiro, né? Então, vamos entender assim, nós estamos falando de Brasil, né? Um sistema parecido com isso já foi tentado implementar em Mônaco, né? Que é um país, todo mundo sabe o tamanho de Mônaco, né? E não deu certo. Nós vamos torcer para que isso dê certo agora, né? Porque dizem que estão bem avançados com isso daí, eu espero que sim, né, Lucas? Porque Exato. o que vai acontecer? O split para a Receita Federal, para ela, ficou muito simples agora ela cobrar. Tanto que as multas, né, inclusive tem uma discussão agora também, né, no Congresso aí, de redução da multa, porque ela passa a ser extorsiva, né, Lucas? Não sabemos o que vai dar ainda. Tudo é muito novo, tá? Mas dentro desse conceito, as multas são pesadíssimas de créditos não outorgados, vamos dizer assim, né, não direcionados. E esse é um ponto, como a gente tem esse regime agora híbrido, caixa-petência, você tem essa diferença do que? Do crédito para o débito, agora o crédito ele é financeiro, e isso ele influencia no quê? Na parte do preço. Quando a gente tem o tributo embutido, primeiro que o governo, o fisco, ele não sabe quanto que é tributável, quanto que aquela empresa realmente tem de carga tributária, porque está escondido. Isso, vamos pensar num processo agora produtivo, que ele entrou como sai aqui aço, vai para a China, volta o parafuso. E aí tem o IPI na entrada. Até chegar isso numa casa de custo, é imposto sobre imposto. E a precificação sempre nós tínhamos aqui, carregava isso, é o efeito em cascata. Só que a partir do momento que eu tenho aqui a implementação do IVA, que eu tenho, por isso que eu tenho que olhar agora para a cadeia. O contador, ele tem que olhar tanto para frente como para trás. O que que acontece? A sua empresa, o seu cliente não é mais uma ilha. Porque antes nota fiscal, manda para a contabilidade, eu operacionalizo. Agora não. Eu tenho que olhar o que está acontecendo no meu processo produtivo, do caso do seu cliente, para poder melhorar a precificação. E aí, essa questão de por dentro e por fora, é importante levar para os seus clientes o que que isso vai refletir. Pode ser que, nesse exemplo do Rui, 30, 60 e 90, o seu cliente vai ter fluxo de caixa para antecipar. Então, é uma discussão que nós não sabemos responder isso. Vai ter que gerar os cálculos, fazer essa demonstração para o seu cliente entender o que isso vai afetar. Porque até então, todas as mudanças tributárias eram em
regime era interna para a contabilidade. Essa é uma mudança que afeta o cliente. E aí, falando um pouco de como funciona hoje. Hoje, vocês já sabem, quem é de São Paulo está acostumado aqui com o cupom fiscal. Cupom fiscal, ele vai ser encerrado no final do ano. Então, o SAT, que a gente conhece aqui em São Paulo, outros estados já estão na nota fiscal, ele vira nota fiscal de consumidor. Também necessita já mudança até final do ano para adaptação para quem tem nota fiscal ao consumidor. Nota fiscal de serviço. Hoje, você lança o preço e faz a tributação do ISS aqui pela alíquota nominal. E nós temos aqui também a nota fiscal de mercadoria, modelo 55, que vocês já estão habituados. Por quê? Tem todos os tributos aqui juntos, cada um tributando de uma forma, cada um tendo substituição tributária, outros alíquota nominal. Então, a gente acaba aqui até confundindo qual é o sistema de cobrança de cada tributo. E aí, como que funciona aqui a tributação pensando no ISS? É valor nominal para aplicar a alíquota. Nesse exemplo, consulta de R$ 1.200, 2% de ISS, R$ 24. Parece simples quando a gente fala assim, nossa, mas o sistema já não funciona assim? Pega o valor da consulta, adiciona o tributo, mas a precificação, na formação de preço, o ISS está lá dentro, cobrando por dentro. E isso que eu quero chamar a atenção, porque nesse caso, ele acaba aqui mascarando a complexidade do nosso sistema. Porque o ISS parece simples, mas vamos por um ICMS, que é por dentro, tem substituição tributária, tem DIFAL de alíquota. Quem aqui nunca teve um problema com o DIFAL? Então, é um pouquinho que esse exemplo ilustra a simplicidade do nosso modelo, mas esconde da população o real tributo que é pago. E como que vai funcionar hoje? Ah, por gentileza, Rui. Dentro desse novo conceito, né, da reforma, como vai ficar na reforma? Com a reforma, o sistema por fora, né? Então, ele simplifica drasticamente os cálculos. Isso vai ficar bom, por quê? Porque eu vou saber o que é produto e o que é imposto. Tanto para mim como cliente, como fornecedor, tanto como o meu cliente que está comprando. Então, ele vai saber exatamente o que é o valor da mercadoria e o valor do tributo. Então, essa mudança vai permitir que o contador dedique mais tempo à análise estratégica e menos tempo a cálculo complexo, elevando o valor do serviço contábil. Por quê? Porque se você for estratégico, chamar o seu cliente, fazer um planejamento tributário para ele, você pode agregar valor, entendeu? Então, é isso que a gente tem que entender. Dentro da plataforma agora da reforma tributária, o cálculo ele vai ser por fora. Ou seja, né, dentro, por exemplo, aqui, né, nós temos aqui uma invoice, né, porque vamos falar de impostos dos Estados Unidos, que ele é o IVA também lá, né? E o imposto é pago por dentro, né? Perdão, por fora. Então, veja bem, o meu produto é 750, eu tenho um IVA de 20%, 150, o total 900, ou seja, 750 vezes 20 igual a 150. É o valor do meu produto mais o meu IVA dual, né? Que seria 150, igual a R$ 900. Como que isso vai figurar, né, no ponto de vista na compra? O sistema por fora apresenta objetividade e simplicidade. Nesse exemplo, por exemplo, 750 recebe incidência direta de 20 e fica 150. 150 tributo, 750 é meu. Começa a pensar na precificação, né? Porque muitas vezes as pessoas pegavam e faziam o cálculo com base na nota fiscal do valor final da nota fiscal. Não é. Agora nós sabemos que nós temos só 750. Né? E a base de crédito é um pouco diferente também. Né? Então, nós precisamos entender. Vai ter aí uma necessidade, né, de se atentar mais ao custo do produto. Tá? E uma transparência também com relação à carga tributária, né, em cada operação. Tudo vai ser bem determinado. Por isso que eu estava falando, né, no ponto de vista aí dos valores que serão definidos, né, no por dentro ou por fora, né? Por exemplo, aqui, né, as mudanças, como era antigamente no por dentro? No por dentro era 800, era 8,65, 875. Nossa, mas Adilson, não dá 875. Sim, por que dá? Porque ele embute imposto sobre imposto. Entendeu? Então, aí é o por dentro. E no por fora? No por fora, 28% sobre o meu valor da minha mercadoria.
1.064. E aí o Lucas vai falar um pouquinho aí desse ajuste de preço, né, Lucas? Desse aumento da carga, porque tem que deixar o É, tributarista bater, porque que ele consegue recuperar para a gente aí, né? é aí que tá o ponto. A gente olha assim, mas nossa, quem olha para essa situação vai falar assim, ficou muito mais caro, muito mais caro. Só que observemos aqui o custo, a despesa e a margem continua 800. Não mudou, não mudou isso. Para o fornecedor isso não vai mudar. Para quem vai comprar, sim. Para quem for considerado consumidor final, aí aqui eu já elenco pessoa física. Tudo que for no CPF é consumidor final. Então a gente vai ter aqui uma menor atratividade, por exemplo, para quem atividade de livro caixa, economista, advogado, dentista, médico que trabalha com livro caixa. Ele pode reduzir a despesa para imposto de renda, mas para o IVA ele não vai conseguir. Então, aqui é uma questão só de planejamento. E aí, o aumento do tributo. Isso fica também até mais transparente. Vamos pensar numa consulta médica. Na hora que começar 27, ele vai ter que passar o preço líquido. O médico vai passar, custa R$ 100, R$ 200 a consulta, mais o imposto. E o que o paciente vai pagar é a consulta, R$ 200, mais o imposto. E aí, aqui falando um pouquinho do cálculo, nesse exemplo dos R$ 800, aqui o 280, um pouquinho, a diferença ali dos 800 para o 1024, teve um aumento do quê? De 16%, 16% de fluxo de caixa. Só que o custo vai continuar em 800, só que quem está adquirindo, isso vai estar mais barato, porque antes ele pagava 875 e não tinha crédito. Agora ele vai pagar 1024, ou seja, ele antecipa dinheiro, trabalha, faz a venda, produz o serviço, produz o bem, paga e depois ele vai recuperar essa diferença de R$ 224 e vai ficar com 800, vai ficar o mais barato. Então, na contabilidade precisa de um ajuste. E aí, o que que isso também reflete? Sistema. O sistema vai estar amparado, atualização do RP e ajuste no preço. E o que isso vai significar, né, para as empresas, né? Bem, reprecificação de todos os produtos, e aí entra nós contadores, né, para valorizar o nosso trabalho, né, não dá para fazer isso gratuitamente, até porque nós estamos comentando aqui agora que nós não estamos falando mais de atividades, nós estamos falando aqui de NCM de produtos, né, ou de NCS, né, então, assim, tudo vai depender da prestação de serviços ou da mercadoria que está sendo vendida. Então, nós vamos reprecificar os nossos produtos com base numa alíquota tributária diferente, né? Que vai mudar. Né? Então, vocês viram ali os 16,9 de diferença, né? Para quem está pagando, vai ficar caro, mas para quem está recebendo vai diminuir o custo do produto, né? Mas para isso eu preciso ter o quê? Fluxo de caixa, para isso eu preciso ter eu preciso ter o dinheiro, né? Eu preciso fazer um controle financeiro eficiente, aí entra a Conta Azul, né? Que está aí dominando o mercado nesse segmento de pequenos empresários, né? Para que a gente possa entender qual é a demanda do nosso cliente, né? Então, é vender um produto novo. Por quê? Porque é um produto novo. A reforma tributária é um produto novo que a empresa de contabilidade tem que pôr no mercado. E aí, o que que isso traz para as empresas nesse período? Coexistência dos dois modelos tributários. Tem que reprecificar em 7 janelas. Que significa o quê? A cada mudança na nossa transição tributária, alterou a alíquota de tributo, tem que reprecificar Então, vai ser algo contínuo por 8, 9 anos aqui de reprecificação para avaliar, diminuir o ISS, diminuir o ICMS, ajusta o preço do IVA. E isso influencia na parte do fluxo de caixa. E aqui, para exemplificar essa situação, o que que acontece em 26? Neutralidade, documento fiscal, compliance, bater em conformidade com os seus clientes. A gente sabe que é só na Suíça que acontece, que os clientes não emitem a nota, que não emitem o recibo, vai ter que passar a emitir para que ele possa ser competitivo. Porque a partir do momento que a gente tira o imposto da jogada, o governo fala o seguinte: mercado, negocie.
Aí depois que você finalizar a negociação, eu vou adicionar a alíquota do imposto sobre a sua operação. Então, a partir hoje de concorrência desleal, competitividade, ele sai do jogo, porque é só a negociação do próprio mercado. E aí, 27, a gente vai ter o início aqui da CBS plena em 27, ICMS e ISS sem alteração começa em 29, e aí sim, aqui a gente vai exemplificar as 7 janelas de precificação do imposto. Por isso que para os clientes é importante começar a desenvolver aqui uma leitura de reprecificação. Bom, gente, pensando nisso daí, né, nós trouxemos aqui um resumo, né, de algumas coisas, né, são 6 alíquotas distintas de IBS mais CBS, igual aqui, que vai ser o IVA dual, né, são 5.569 municípios, mais 27 unidades federativas, 7 alíquotas distintas para a CBF, 33.422 alíquotas possíveis, e sem contar que aqui são só as alíquotas, mas sem contar que nós vamos poder ter aqui regime diferenciado, nós vamos poder ter aqui base de cálculo reduzida, que é o caso da venda de produtos seminovos, né, ou seja, usados. Vamos falar de veículos. Ele vai ter uma base de cálculo reduzida, uma base de cálculo de alíquota reduzida, não base de cálculo do valor a ser aplicado. Inclusive, as regras, nós sabemos, vai ser uma regra de crédito presumido em função da redução da alíquota. Então, 33.422 alíquotas possibilidades, né? Além de você ter ainda mais esses outros segmentos, que são os segmentos aí, né, diferenciados, né? Exato. Que vão ser os específicos, né? Os específicos, e bar e restaurante também vai ter alguma regra específica. Então, olha, é muita coisa para estudar, né, Lucas? Então, o que, que acontece? Nós vamos ter aqui, ó, pessoal, uma alíquota de referência. Aqui é uma alíquota estimada, a gente já sabe qual que vai ser a regrinha. Pode ser 28, 29, 30, 31. E aí a gente tem aqui os percentuais. Aqui a gente exemplificou com 28. Por exemplo, a locação, ela vai pagar 70%, ela vai ter redução de 70%, pagar 8%. Venda de imóvel, vai pagar 14%. A área de saúde, educação, paga 11%. A parte de serviço médico, dentista, paga 11%. Aí, contador, quanto que a gente vai pagar? Nós vamos pagar. Na verdade, a gente não vai pagar imposto, pessoal. Quem tiver organizado aqui no lucro presumido ou no regime regular não vai pagar imposto. Quem vai pagar é o nosso cliente. Vai pagar aqui 19,5%, que é uma redução de 30%. E aí tem a redução aqui de 40%, que aí é, por exemplo, o serviço de hotelaria ou equiparado à hotelaria. E a alíquota zero, a nossa carne, que entrou na última, agora em janeiro, a nossa carne. Então, é um pouquinho dos cenários que nós temos. Nós temos aqui quase 34 mil. Nós estamos saindo de um cenário de 2 bilhões de cenários combinados dos 5 tributos, 2 bilhões, para reduzir para aqui 34 mil alíquotas. Ainda é muito, mas do que a gente estava para onde a gente vai ter uma proposta de simplicidade. Mas, Lucas, também deixando bem claro, né? Pessoal, a redução de alíquotas, ela vem lá do artigo 125 e vai até o 179, eu acho que é. 143, perdão. E prestem atenção, porque tem algumas situações, por exemplo, como o Lucas falou, né? Médico, né? Produto médico. Ele tem 2 bases. Ele tem uma base que ele está lá, esse produto ele está. Então, precisa entender o NCM daquele produto. Ou ele pode ter uma redução em 60%, ou ele pode ser isento. Então, precisa estudar cada produto, NCM por NCM, porque cada NCM ele vai ter ali uma carga tributária distinta. Um exemplo, né, Lucas? Vamos falar aí de um supermercado. O supermercado ele vai ter pão de forma, ele vai ter alíquota zero, ele vai ter imposto, ele vai ter o IS, ele vai ter alíquota reduzida, ele vai ter alíquota de referência.
Já imaginaram que É, bagunça que se você não tiver um sistema para isso? Ou vocês vão controlar isso aí numa planilha de Excel? isso foi bem legal, Rui, que você tocou nessa situação. A gente estava falando aqui na preparação do conteúdo essa semana, porque nós vamos ter uma diferença. Você tem um cliente de supermercado, vendeu pão francês. Ele vai ter alíquota zero, zero. Aí agora o cliente, não, eu não quero pão francês, eu quero o pão de forma. O pão de forma, ele vai ser aqui tributado em 60%. Então ele vai ter a redução aqui de 40%. Então o produto é o mesmo, no final das contas. Só que um tem ali a tributação, o outro não tem. Então, é esse jogo. Aí, não só agora você tem o NCM e tem o NBS também, que é a nomenclatura brasileira de serviço que está sendo criada. Tem 1.200 códigos já, que acontece a mesma coisa. É uma padronização da tributação pela operação. Produção de pão, por exemplo, ele tem uma tributação. Ah, eu estou aqui fazendo educação, outra tributação. Então, a gente tem aqui que entender quais são os códigos. Prestação de serviço, a gente está falando que a gente sai de um código municipal do ISS, que tem lá, às vezes, um é por CNAE, o outro é por código da alíquota do ISS, da lei 4.03, 4.02, e vai passar para ter quatro. CETRIB, CST, Código Tributário Nacional e o nosso amigo NBS. Então, aqui a gente já tem que decorar, estudar esses eventos. Só que nada melhor do que buscar fazer isso com o cliente, demonstrar como vai funcionar na prática. E aí, o que é aqui o formato de apuração? Porque também tem mudança aqui, pessoal. A mudança de como o contador hoje se comporta vai mudar a partir do ano que vem, quando a gente começar a receber a apuração assistida. Isso significa o quê? E o que é uma apuração assistida? Vocês já trabalham com o imposto de renda, ou para quem é só do BPO, que não trabalha, vocês vão receber uma apuração da pessoa jurídica mês a mês, pronta com a formação do débito. Nós temos aqui uma mudança muito simples, mas crucial para a formação do débito da Receita. Emissão de nota fiscal, documento fiscal. Mais importante que vocês têm é a nota. Porque antes faz na prefeitura ou emite a nota, aquela nota vai para o contador, faz a manipulação dos dados, manda a declaração. A sua declaração informada na Receita é o débito. O que muda agora? O débito é a própria nota apurada pela Receita Federal. O que a gente olha para isso? Qual é a contribuição aqui? Emitir uma nota errada. Vai ter que emitir uma nota de débito, uma nota de crédito. Então, atente-se à formação da nota. E aí aqui a gente traz aqui alguns cenários para exemplificar isso. Por exemplo, aqui alimentos básicos. Eu trouxe aqui o produto, então não trouxe NCM, mas NCM do arroz de 5 quilos. Ele vai ser isento. Eu não terei destaque na nota fiscal. Ah, mas se eu comprar, olha como a gente vai colocando variáveis nessa equação. Ah, se eu comprar um vinho, nossa, aí já vou ter o destaque do ISS e do IS também. Cenário 2, eu tive aqui a venda de um produto que é uma geladeira. A título de exemplo, 28% vai ter o quê? O split payment. Então, vai ter a divisão automática do fornecedor e do imposto do governo. E que esse débito, ele vai vir por meio da apuração assistida, o contador vai receber isso e vai falar assim, vai fazer o ajuste, se concorda. É um pouco, eu vou pegar aqui um pouco da analogia do LALOR. Olha, você vai fazer os ajustes dentro do lucro real. Vai ser um pouco semelhante, só que o débito já vai vir pré-constituído. E aí você fala assim que você concorda e aí controla os créditos. O cenário 3, bebida alcoólica. Aqui tem mais uma operação que vai ter o IVA, IBS e CBS, 28%, mais o IS. Por quê? Bebida alcoólica prejudica aqui a saúde ou o meio ambiente, então tem o adicional do imposto da maldade. Tem que fazer o destaque do IVA na nota fiscal. E o cenário 4 é uma atividade hoteleira, reduzida em 40%, ou seja, paga 60%. Tem que ter também aqui a parte dos créditos, aqui agora a hotelaria, serviço, segurança,
tudo passa a tomar crédito. Então, é uma mudança estrutural para o negócio. Agora, dentro da geração dos débitos do IVA, né, como que ele vai ser gerado? Qual vai ser o valor a pagar? É débito menos crédito. Você lembra que nós falamos lá atrás, naquele outro slide, que nós falamos que os créditos serão amplos e os débitos também serão amplos, ou seja, vão tributar tudo que movimentar, tudo que for operação e, por enquanto, tudo que creditar, menos a mão de obra. Né? Mas as despesas inerentes à mão de obra, ao colaborador, isso também vai poder ser creditado. Então, o que vai acontecer? O valor a pagar vai ser isso. Bem, pegando o gancho do Lucas, né, que nós vamos ter uma apuração assistida, como que eu vou conseguir provar para o fisco se eu tenho valor, se o valor a pagar que o fisco me ofereceu, ele é correto ou não? Com a contabilidade em dia. Não é nem contabilidade, porque contabilidade pode ficar daqui 6 meses, né? Então, esse ponto a gente vai precisar começar a analisar. E o que é a diferença entre preço e custo, gente? Preço é o valor que eu defino do meu produto de venda. Custo é quanto ele realmente custou para mim. Porque veja bem, dentro dos conceitos, por que o preço é diferente do custo? Crédito. O meu custo ele pode ser infinitamente inferior. Vamos dizer que eu tenho um produto lá de 100, mas eu tenho 80 de crédito. O meu custo é 20. Ok? E aí, quando a gente começa a olhar para o preço e aprofundar esses conceitos, custo e preço, então eu tenho aqui a análise do preço líquido, que seria o quê? Hoje, a perspectiva do fornecedor. Então, estou fazendo a venda. Então, tenho aqui a venda de um produto por R$ 10.000. Ele tem um ISS, por exemplo, de 2.000, de 2%. Somando os três, eu tenho aqui 565. Então, o preço líquido é de 9.435. E aí, quando eu tenho agora o IVA por fora, o que acontece? Quem vai fazer a compra desse, ele vai pagar 9.435 pelo preço do serviço, e aí vamos adicionar o IVA. De quanto? 28 a título de exemplo, 2.441,80. Quanto que o seu adquirente vai fazer de pagamento? 12.076. Ora, logo ele pagava 10 e ele vai ter que passar a pagar 12? Sim. Só que vamos observar a questão preço e custo, que o Adilson acabou de falar. Então, aqui nessa situação, ele vai pagar mais 20%. Ele vai ter que ter dinheiro de forma antecipada para pagar esse fornecedor. E aí, quando nós temos agora a visão do adquirente, ele fala o seguinte: eu estou adquirindo do fornecedor, eu tinha o produto a 10.000, tomava de crédito, quanto? 9,25. Por quê? PIS e COFINS, aqui tomando empresa do lucro real, 9,25 integral. Só que aí a pergunta: o Simples Nacional é o valor que ele pagava de imposto, 9,25? Não. Eu tinha uma distorção. O preço do imposto que o Simples pagava, que a empresa do lucro presumido ela recebia. Logo, eu tenho agora o crédito financeiro para eliminar essa distorção. Então, aqui no caso, ele teria o preço de custo dentro do lucro real de 9.075. Só que custava 10. Com a reforma tributária, o que acontece? Ele vai pagar aqui 12.070 e ele vai aproveitar de créditos 2.441. Só que o seu preço de custo ficou em 9.400, ou seja, ficou mais caro agora o preço de custo por esse adquirente. Será que faz sentido eu continuar? Aí vem a negociação, que aí aqui vai ser um serviço muito importante de conselheiro, de BPO, para colocar a formação de preço. E aí nós temos uma situação aqui, como que fica essa perspectiva agora, olhando tanto o adquirente como o custo. Por mais que eu tenha um repasse maior, o meu custo ficou menor. E isso a gente vai ter um desenvolvimento, um amadurecimento do mercado, dos empresários, porque empresas do simples, empresas do lucro presumido, vão ter que ter gestão financeira, vão ter que fazer conta, encontrar resultado, para a gente saber quanto custa realmente. Por mais que eu tenha um desembolso, meu custo no final fica mais barato.
E como eu sei disso? Porque a contabilidade tem que estar ao meu lado para fazer isso acontecer, para não distorcer esses números e, no fim, pagar mais imposto. Com isso, né, alguns produtos e serviços eles terão um custo mais baixo, mesmo com preço maior. Interessante, né? Por quê? Porque eu vou ter direito ao crédito, né? Então isso daí vai fazer o quê? Que as empresas precisam, né, repensar, né? Precisa ter bons sistemas, gestão financeira, né? Sistemas de gestão financeira implementados. Por quê? Porque só assim eu vou conseguir saber se eu tenho fluxo de caixa, se eu vou antecipar esses valores. Aí tem a Conta Azul, né, que está no mercado, que a gente pode vender esse produto para o nosso cliente também, né, colocar para ele que é importante isso acontecer. Por quê? Porque senão nós não vamos conseguir capacitar as empresas, capacitar as nossas equipes. E aí, equipe de treinamento, cursos, eventos. Lucas tem o curso, né, Lucas, para poder ajudar, eu também. Então, assim, você vai ter que, não vai ter como, vai ter que investir agora para poder chegar junto lá na frente e conseguir melhorar os processos, né? Dentro desse conceito, né? Gente, esquece o Excel. Esquece, joga fora no lixo. Planilha não vai funcionar em nada aqui. Nós precisamos ter sistemas que dê para nós uma garantia de tudo aquilo que nós estamos fazendo, né? Para ver aí, né? Olhar, né? Para dentro disso daí, ver se eu tenho fluxo de caixa para mim poder antecipar o tributo do meu fornecedor e com isso eu ganhar no meu crédito e diminuir o resultado, que foi aquilo que nós falamos em slides anteriores. Olha como a dinâmica ela vai mudar. Ela vai mudar muito a dinâmica agora da contabilidade. Nós precisamos ter, né, muitos sistemas para poder fazer essas operações. E por que a gente hoje fala do sistema, pessoal? Porque a gente vai falar para o cliente, ele fala, eu vou anotar. Eu recebi essa semana no cliente, eu perguntei a questão da gestão, me mostrou um caderno, uma folha, falando assim, ó, isso aqui está minha gestão. Não vai funcionar assim. A empresa que quer se profissionalizar, ela quer ter controle de crédito e débito, porque isso agora eu tenho que olhar toda a cadeia. Então, eu tenho que olhar o que está acontecendo. Você não tem como bater em tempo real, bater no seu fornecedor, bater no seu cliente, falar assim: o que você está fazendo? Me manda o que você está fazendo, que eu vou mandar. Todo mundo tem que estar ao mesmo tempo, de mãos dadas. Então, é contador, é o empresário, é o sistema, é a parte do tributário, para que o sistema funcione e você não gere aqui um fluxo de caixa maior para o seu cliente ou que ele não consiga fazer a venda, porque tornou a operação inviável. Por isso que tem que ter sistema para controlar o quê? Crédito. Uma coisa a gente sabe, vai ter o débito bem feito. E o que a gente precisa garantir para o nosso cliente? O crédito. Só que isso não importa só agora na empresa, não importa só chegar o documento fiscal, tem que ter lá o crédito pago, tem que estar no cofre da Receita. E como que a gente vai ficar? Batendo no fornecedor, olha, você tem que pagar a Receita, você tem que pagar a Receita. Não dá, tem que ser o sistema, ou você vai ter que trocar de fornecedor. Então é um pouquinho do que a gente vê, para que a gente possa se preparar e profissionalizar a nossa empresa e os nossos clientes, a gente vai ter que bater nessa situação do crédito. E aí eu trago aqui um pouquinho do que é o cenário que vocês venciam hoje. Essa parte dos insumos. A gente olha, PIS e COFINS. Eu tenho aqui uma relação de despesas, de compras que são tributadas e geram créditos no PIS e COFINS, que não geram créditos, que são diferentes para o ICMS. E se eu fosse trazer aqui também um comparativo de imposto de renda, também seriam diferentes. Só que aí a diferença é o seguinte: quando a gente apaga isso aqui e a gente vai para o IVA dual, toda essa relação agora passa a ter crédito. Só que qual que é o ponto? O Adilson acabou de, ele já plantou. Vamos estudar NCMs, vamos estudar NBS, vamos olhar o nosso fornecedor. Isso vai depender para quem você vende e para quem você compra. Exatamente. E num comparativo, pensando até no lucro presumido, nós vamos ter que validar se o lucro presumido vai ser vantagem ou não. Porque agora nós vamos ter aumento de custo, redução de custo, o prestador de serviço, principalmente, que nós temos uma alíquota de 32%, de presunção, essa alíquota pode ser menor.
Com certeza vai ser menor. Então, nós vamos ter que validar isso daí. E entender também, né? Porque o que vai acontecer daqui para frente agora? Né? Como o Lucas aqui vai falar um pouquinho agora com relação ao Simples Nacional. Então, essa situação do Simples é estranho o que o governo ele coloca, que não vai ter reflexo. O Simples está protegido, essa foi a proposta vendida. Só que aí, quando a gente coloca isso na ponta do lápis, vamos estressar aqui a nossa cadeia produtiva. E quando tem um Simples no meio da cadeia, e aí a gente precisa entender o nosso fornecedor. Ele é um meio de cadeia ou ele é um final de cadeia? Porque isso vai influenciar no seu planejamento tributário e na forma da precificação. Aí, o que é considerado hoje fim de cadeia ou consumidor final? Vai ser o Simples Nacional, normal, o MEI e a pessoa física. E aí, o seu regime tributário, ele vai definir o creditamento. Por quê? Fornecedores, eles não vão gerar crédito, então tudo que você comprar no Simples Nacional vira custo. Aí vem a questão, mas eu não tenho neutralidade, eu não tenho a não cumulatividade plena, para o Simples normal não tem. Comprou um copo, comprou um conjunto de água, não vai ter o imposto daquela água, você não vai poder aproveitar. Então, o custo da mercadoria ou do serviço mais o imposto vira custo para o Simples Nacional. E aí Você ele pode vem, inviabilizar, né? O Simples nossa, Nacional. vamos pensar aqui na venda de um aparelho, um iPhone, colocando quem faz a compra de uma empresa, Pet Shop, vai ter aqui, não fazendo propaganda aqui da marca, só que fazendo uma varejista, está vendendo, ela vai estar organizada como lucro real ou lucro presumido, vai gerar crédito, e aí vamos pensar agora num comerciante que está no Simples e quer vender esse iPhone. Na hora que ele fizer a compra, vamos colocar que custa R$ 5.000, só a título de exemplo. Esses R$ 5.000 para ele vai ser o valor da mercadoria. Quando ele compra, tem um imposto. Esse imposto vira custo. Vamos colocar 1.500 aqui. Então fica 5.000 mais 1.500. Isso é o preço de custo do Simples. Só que aí o concorrente dele tem o preço de custo de 5.000 e o outro vai ter de 6.500. Inviabilizou. Como que ele vai conseguir vender? É nesse ponto que a gente chega. Ó, opa, isso atinge em cheio o Simples Nacional em cheio. E aí, a gente tem o quê? Um novo Simples. Nasce, olha, uma salvação milagrosa. O Simples Nacional pode ser por fora. Então, nós vamos ter como se fossem 4 regimes tributários. Simples Nacional, que vai ser dividido em 2. Simples Normal e o Simples Nacional regime regular. O lucro presumido e lucro real. O IVA para o lucro presumido, lucro real e regime regular vai ser igual, não muda. Uma legislação uniforme, que é a proposta da reforma. E aí, quando a gente coloca isso em contexto, o que gera ou não gera crédito, agora, na hora da compra, nós vamos precisar orientar os nossos clientes que o time de supply, o time de compras, vai ter que olhar para o fornecedor. Ele vai ter que pedir, olha a proposta, mas olha qual que é o creditamento de IVA, qual que é o regime dele. Se for lucro real, lucro presumido, ele gera crédito. Só que se for do simples, você tem que saber se esse fornecedor gera ou não crédito, porque isso agora é uma análise importante para saber o que? Preço, se aquilo vai ser custo ou não. A gente volta a fazer uma coisa que a contabilidade nos ensina, que é ter contabilidade de custos nas empresas para fazer o gerencial. E aí nós vamos ter quem gera crédito? O regime regular, lucro presumido e lucro real. Então a gente vai ter que olhar para esse momento de compra. Combate essa negação. Gente, explique para a gente. Por que a Receita Federal fala aí desse combate à sonegação? Porque ficou muito simples para ele. Né? Nós já falamos isso eu comentei, fiz um comentário nos slides anteriores. Por que ficou fácil? Porque está na mão. Ou ele recebe, ou ele recebe. Se ele não receber, ele sabe que ele vai cobrar. Então tudo vai ser muito mais rápido. Ele não vai ter que fazer apuração. A apuração já está feita.
né? Porque a base é muito ampla. E o crédito também, né? A base de crédito também virou ampla. Já uma vez que a gente tem uma base de débito ampla, nós vamos ter uma base de crédito ampla. Ou seja, eu vou me acreditar de tudo que puder entrar. Hoje, como que ele funciona? Eu só me acredito nos impostos. Eu acredito no ICMS, acredito no PIS e do COFINS, dependendo da situação. Agora não mais. Agora eu vou me acreditar do CBS e do IBS de tudo, inclusive de ativo imobilizado. Né? A única coisa que ficou fora ali foi colaborador, mão de obra de funcionário. Esse está fora ainda, não sei o que vai acontecer, né? E o, Mas e o uso, e o uso e consumo. e uso e consumo, exatamente. Desculpa. Não, é que é Pessoa importante física, falar. né? É, é Uso e importante. consumo dos sócios, né? É importante a gente falar isso, porque assim, a gente sabe que o sócio, ele cria, eu vou colocar a escola do filho, eu vou colocar aqui a piscina, tudo na empresa para poder gerar crédito. Então, essa distorção não vai acontecer. Pode colocar, ele vai ter o desembolso financeiro, mas ele não vai servir para reduzir o valor do IVA. Sim, exatamente. O que for de consumo dos sócios, está certo. E aí, o que é importante aqui? Se a gente fala que a cobrança vai ser muito bem feita, o que vai acontecer? As próprias. Pense só na fiscalização. O combate à sonegação é a aposta principal do split payment. Então, eles vão querer que o sistema funcione para 3 searas. Os auditores do município, do estado e da União, a gente vai ter o quê? Uma otimização. O estado do Rio Grande do Sul pode fiscalizar uma empresa que está em São Paulo porque teve operações. Então, a gente vai ter uma otimização dos 27 estados, dos 5.570 municípios, que agora o auditor também não fica na sua ilha. Ele pode ir na ilha do vizinho, pode fazer de forma colaborativa. Muitos municípios não têm acesso aos dados bancários. A gente vai ter aqui o acesso compartilhado. E aí, ele vai cobrar, fazer a cobrança. E a gente, como contador, a gente vai ter que olhar o débito. E aí, o que vai acontecer? Vai ser a empresa que vai fazer isso. Não vai ser mais o auditor cobrando. Porque eles colocaram ali que está alta para todos. Então, as empresas vão cobrar as empresas vendedoras, nota fiscal e pagamento dos tributos. Nós seremos os próprios fiscalizadores da Receita Federal em relação a isso. E vamos também, podemos antecipar o tributo também, né, Lucas? Se eu É tiver fluxo exato. de caixa, eu vou pagar para mim poder acreditar, porque senão eu vou ficar morrendo na praia. Vou nadar e vou morrer na praia, né? E esse é um segredo que o Split Pay me traz e também a forma de pagamento por fora diretamente numa guia avulsa, né? Que tá eu pagar do meu cliente, né? Antecipar o do meu cliente para que eu não tenha do meu fornecedor, perdão, para que eu não tenha o crédito postergado. Isso é bastante importante também, né? Nesse É. momento. E aí, você já conhece essa tela, Simples Nacional, Guia da Receita. Para a parte do comitê gestor, pense que vai ser a mesma analogia aqui do Simples. O Simples, comitê gestor do Simples Nacional, ele vai ser pequeno, comparado ao que saiu mês passado, CNPJ do comitê gestor, que estabelece já as diretrizes, e ele vai receber todo o dinheiro do país, vai passar pelo comitê gestor, por meio da guia do comitê gestor. Vai ser muito semelhante ao que está no Simples, vai vir destacado as alíquotas do Estado, do município, da CBS, a gente vai pagar uma guia só para o comitê gestor. Então é um pouquinho disso. E aí, para isso tudo funcionar, para que haja aqui realmente um controle e uma fiscalização, a aposta deles é no banco e na maquininha do cartão de crédito. O Drex um dia fecha. Isso fica para uma segunda mesa para a gente debater, mas vai ser a cereja do bolo, essa questão do Drex, que é o real digital. A questão do split payment é algo automático. A gente para de olhar operação integral do mês do cliente e olha operação por operação. Recebeu dinheiro, vai para o governo. Eu vendi parcelado, tudo bem, vamos pensar aqui no 70-30. 70 recebe em dinheiro e 30 foi parcelado. Qual que agora é a inadimplência para tributos por o governo? 30%. E aí é a questão da outra empresa pagar o tributo para que você possa se creditar, senão alguém vai pagar o tributo. Só que em que momento isso? Então as empresas vão cobrar muito isso, porque o split ele vai ser, se funcionar da maneira que vai funcionar, ele vai sim diminuir bastante sonegação e a questão do crédito, que a gente vai ter que avaliar se está sendo feito da maneira correta. Aqui é um pouquinho do que
O API defende muito a questão da construção do split payment. Saiu uma reportagem, hoje o Robson está aqui na a Comissão de Direito Tributário está fazendo um congresso, e o Robson veio de Brasília para cá para falar um pouquinho de como o Robson é o responsável pela implementação do SERPRO, de como que funciona. O sistema ele está preparado para fazer 150 vezes o tamanho do nosso Pix. Por quê? É para rodar mais de 70 bilhões de documentos no ano com essa operação, porque todos os documentos do Brasil inteiro vão passar por esse sistema. Porque agora a gente muda, vamos ter um ambiente nacional para fazer todo o controle das operações. E a aposta principal realmente é essa situação do split payment. Gente, agora vem aqui, contabilidade obrigatória. Por quê que a contabilidade tem que ser obrigatória? Porque é o seguinte, gente, está até grifado aqui em vermelho, né? Ocorrência da operação, nós estamos falando de presunção, tá? Caracteriza omissão de receita ou ocorrência de operação sujeita às incidências de CBS e IBS. Ocorrência de operação com bens materiais e imateriais, inclusive direitos, com serviços sem emissão de documento fiscal, saldo credor em conta caixa, manutenção no passivo de obrigações já pagas, falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, ativo oculto, falta de registro contábil de documento relativo à operação com bens materiais e imateriais, inclusive direitos ou serviços. E aí vem, gente, aqui embaixo, olha aqui, ó. O 12º. Valores recebidos ou informados por instituições financeiras administradoras de cartão de crédito, de débito, entidades prestadoras de intermediação comercial em ambiente virtual ou relacionados com comércio eletrônico, condomínios comerciais ou outras pessoas jurídicas legalmente detentoras de informações financeiras superior ao valor das operações declaradas pelo sujeito passivo das obrigações tributárias. E aí nós vamos falar de uma multa que pode ser de 75% até 150%. Ou seja, ficou fácil. Ou eu tenho uma contabilidade alinhada, completa e com todas as informações financeiras lançadas, ou eu vou correr o risco de ser responsabilizado. Olha que dureza. Que agora o contador entra de gaiato nessa jogada, mas vai entrar de gaiato. Porque ele não vai ter uma operação contábil idônea. Presta atenção, pessoal. Isso aqui é importante. Que a gente está falando aqui, você tem que olhar o código 335 da Lei 214. 335. Aqui, presunção legal. Mudança simples na lei. Hoje, como que funciona a abertura de uma fiscalização? Não pode ter auto de infração sem que haja um termo de fiscalização inicial. Primeiro fiscaliza, depois autua. Por isso que hoje a gente tem bastante efetividade no jurídico para desconstituir essa obrigação. Só que aqui muda. Aqui dá poder de fogo para a Receita. E o Adilson colocou muito bem a contabilidade incompleta e financeira versus o que vocês entregam. Presunção legal significa o quê? Eles podem atravessar, porque é presumido, podem atravessar diferença do que vocês entregaram na Receita Federal para o que foi no banco. Essa diferença vira aqui a parte do imposto, vira um auto de infração, muito poder de fogo. Então, prestem atenção muito nesse artigo 335 da lei, pessoal. Gente, o que vai acontecer com o lucro presumido? Né, Lucas? Então, essa é uma situação muito crítica. Por quê? Aqui no lucro presumido, pensem que é obrigatório o lucro presumido gerar crédito e apuração. Hoje, o lucro presumido de Simples Nacional, a gente trata como se fosse faturamento. Fatura, aplica alíquota, manda boleto, pouco importa o custo para o imposto, pouco importa. Agora, importa por gerencial, se a empresa está um pouco mais organizada. Só que para apurar agora os créditos, o lucro presumido é fundamental. Vamos passar uma análise. O mesmo trabalho no lucro real, você vai ter no lucro presumido, que vai ter no Simples Nacional regime regular. E aí, falando um pouquinho hoje da reforma tributária, nós temos aqui um estudo que ele estabelece que
de 1.000 empresas, 93% pagarão mais impostos com a reforma. Mais impostos. Ah, isso pode mudar? Depende. Aqui no estudo mostra que vai pagar mais. Nós temos aqui os setores, principalmente aqui setores que vão ser beneficiados com a alíquota, mas vai precisar do quê? Conformidade. Então, vai precisar de conformidade aqui para analisar se faz Até sentido. porque, até porque, né, Lucas, eu fiz já um estudo em cima da minha carteira, né? E dentro da minha carteira, os únicos 2 segmentos que eu até agora eu vi que terão vantagem seria o segmento de alimentação, né, da indústria da alimentação e da indústria do meio, né, vamos dizer assim, da indústria da construção civil, não a construção civil, da indústria da construção civil. Então esses dois segmentos eu vi que tem dentro da minha carteira eles vão ter redução. Porém, algumas outras situações que nós não sabemos como que o crédito vai ser definido no caso da redução de alíquota. Nós não sabemos se o crédito também não vai ser. E isso vai depender das normas técnicas e também aí da regulamentação que vai nos dar essa visualização se o crédito de quem tem a alíquota reduzida e se esse crédito também vai ser reduzido na entrada. Nós não sabemos ainda, porque eu acho que isso aí, a regulamentação da lei que vai trazer essa informação, né? Exato. E aí, qual que é o ponto, pessoal? Aqui, avaliar o regime tributário, avaliar se faz sentido. Nós temos aqui o último trimestre, já é algo que a gente faria, só que agora tem que fazer com muito mais afinco, vai ser personalizado para cada situação. O mesmo cliente, mesmos estabelecimentos em unidades diferentes vão ter situações diferentes porque compram de fornecedores diferentes. Então, se você tem clientes que têm unidades espalhadas no Brasil, o planejamento agora vai ser o quê? Personalizado para a parte regional. E aí nós temos a situação agora do resumo do nosso treinamento. E o que, que é um pouquinho desse resumo? Que a gente traz uma reforma. Essa reforma não é só uma reforma tributária simples, ela acaba sendo uma reforma econômica, uma reforma de controladoria, que aqui tem que ter na ponta do lápis, vai precisar que se profissionalizar a empresa que não tem um sistema, que não tem um ERP, porque senão vai chegar aqui, quando que o empresário vai sentir? O contador começa a sentir agora, porque isso impacta na operação contábil. O empresário, no boleto, fevereiro de 27. Em fevereiro de 27, ele sente. E para aqueles que não emitirem o documento fiscal no ano de 26, podem sim sentir já no ano de 26. Então, é uma reforma que todo mundo tem que estar abraçado, tem que estar aqui de mãos dadas para que possamos caminhar juntos, para que a gente consiga fazer aqui a transformação de um cliente. É um pouquinho do que nós temos hoje, no que nós apresentamos, os 6 pilares. Então, nosso treinamento aqui de 1h30 foi para apresentar esses pilares, a formação de preço, a alíquota, o formato de apuração, como que ficou a geração de crédito, como que fica a apuração do débito e o combate à sonegação. Então, o principal ponto que a gente olha hoje, documento fiscal, nota técnica. Olhar isso para que não haja um impacto operacional para o seu cliente. Gente, com isso na carga tributária, o que nós vamos ter que entender agora? O que nós vamos precisar fazer, nós, contadores e nós, BPOs? Temos que capacitar a nossa equipe, atualizar os nossos sistemas ERPs, monitorar todas as notas técnicas, adequação de processos internos, implantação de controle financeiro profissional, e aí você tem que ter um sistema financeiro adequado para essa operação, simulação de impacto financeiro, capital de giro, por quê? Porque a taxa de juros está alta e eu preciso ter fluxo de caixa para me poder gerar um crédito melhor, análise de preço dos fornecedores, porque se eu comprar de simples, eu não posso não ter o crédito, então eu tenho que analisar se eu estou comprando certo, então eu vou ter que rever o meu preço de venda, eu vou ter que analisar a margem atual, mexer no recebimento, no ciclo de recebimento versus pagamento, por quê? Porque uma coisa vai influenciar a outra, eu vou receber menos e se eu pagar mais, como que eu faço isso? Fluxo de caixa, eu vou precisar começar a fazer agora uma reserva financeira para que isso aconteça, análise de impactos comerciais em contratos.
Empresas que prestam serviço principalmente para a Petrobras, que tem contrato firmado com 5 anos e não fizeram a revisão do contrato, ele vai pagar para trabalhar. Ele vai ter que, infelizmente, vai ter que pagar multa no contrato. Planejamento estratégico. Olha quanta oportunidade para nós da contabilidade, gente. Fazer um planejamento estratégico, que foi aquilo que o Lucas falou. Todos os nossos clientes, de qualquer parte, de qualquer região, de qualquer segmento, separa a sua carteira. Começa separando a sua carteira. Quem é indústria, quem é comércio, quem é prestação de serviço. Da prestação de serviço, separa essa prestação de serviço para entender qual que é a demanda. Quem trabalha com contratos de longo prazo. Isso é planejamento estratégico para os nossos clientes. E isso é cobrável. Olha as oportunidades que o mercado está nos dando. E aí, essa é a grande transformação tributária. Isso aconteceu no começo de 1960, aconteceu em 1990, quando instituíram a nova Constituição, aconteceu em 2003 e 2002, quando teve a questão do PIS e COFINS, foram ali 5, 6 anos de adaptação e as empresas precisando do que? Capacitação, pessoas que entendam desse movimento. E nós estamos vivenciando um novo momento, que vai precisar do quê? Pessoas qualificadas para atender o mercado. É ao mesmo tempo, são aqui os próximos 8 anos que vai mexer em todos os setores, pessoa física, pessoa jurídica. Então, é uma transformação muito grande. E aqui a gente passou o quê? Conteúdos essenciais para que você entenda da reforma. É claro que aqui nós temos outros setores, setores específicos, setores diferenciados, que cabe aprofundar. Então, a gente passou esses conteúdos essenciais, que é uma forma de você já iniciar, começar a buscar ter uma consultoria e um posicionamento estratégico. Você vai vender para o seu cliente uma cadeira de conselheiro, de capacitação da equipe dele, de NCM. Então, outras oportunidades surgem. Só que tem que estar preparado para isso. E aqui é Com um isso, ponto bem gente. importante, né? Sim, com isso eu vejo que a simplicidade conceitual, né, vai esconder bastante desafios na implementação desses novos impostos. Então, nós, como contador, nós vamos ter que nos capacitar, capacitar a nossa equipe, né, entender um pouco melhor, é o famoso sair da caixinha, não fique esperando as coisas acontecer, porque ela não vai acontecer. Né? Então, tudo que o meu cliente vender vai gerar débito, tudo que o meu cliente comprar, se eu tiver uma contabilidade adequada, eu vou ter o crédito. Então, nós precisamos entender melhor essa dinâmica. Ela muda o conceito da tributação no país. Isso é importante para nós, contadores, entendermos qual é a dinâmica desse processo. Primeiramente, o primeiro tópico que eu falo para vocês, entendam a dinâmica, como vai ser a dinâmica da reforma tributária. Levar isso para o seu cliente. Você vai ter que levar para o cliente entender o negócio dele. Não tem como, porque cada cliente tem a sua particularidade. E se não adotar esse posicionamento, o que que acontece? Vai vir o sistema apuração assistida. Esse trabalho de apurar débito, mandar a guia, isso aqui o sistema ele vai fazer. Ele vai fazer o sistema. Agora, apurar crédito, avaliar se o cliente ele está na cadeia no momento legal, avaliar quais são os produtos, levar inteligência contábil e financeira, isso o sistema não vai fazer. Isso vai caber para um contador. E aí o contador que tiver mais preparado. Porque é inteligência de negócio isso tem valor, isso é diferente de encaminhar aqui a conformidade do mês a mês. Isso é um pouquinho das nossas contribuições. Gostaríamos de agradecer aqui quem permaneceu até o final. Passar aqui agora para as perguntas. Nós temos um grupo, caso vocês tenham interesse de participar, questionar, e deixei aqui também as nossas redes sociais para que possam nos seguir, que a gente posta também conteúdo toda semana. Perfeito, perfeito. Obrigada, Lucas. Obrigada, Dilson. Algumas das perguntas que o pessoal fez aqui no chat, vocês já foram respondendo nas falas, né? E nós separamos uma aqui que aparentemente a gente não teve uma resposta conforme a apresentação. Como saber se as empresas estão no ambiente teste, Lucas e Edilson? Tem como? Explica para nós, por favor.
Tem sim, tem uma lista hoje publicada pela própria Receita Federal. A gente pode encaminhar a lista no grupo, encaminhar para também que seja disponibilizado por e-mail. Assim que começamos com julho, 50 empresas, eles disponibilizaram os nomes dessas empresas, e depois teve mais as empresas ao longo desses 2 meses que participaram dos testes. Então, a gente pode disponibilizar depois o nome das empresas testes. Normalmente ficaram ali, né, entre grandes empresas do segmento, Petrobras, né, resumindo um pouquinho ali, Petrobras, TOTUS, a Domínio Sistemas, a IOB, algumas empresas já que estavam testando por ter sistemas de mercado, né, Lucas? Isso. Todos, principalmente, são empresas grandes. Qual que é o ponto? Fornecedores que prestam para essas empresas. Que aí, como é uma obrigatoriedade agora, a empresa que testou, começa agora a operação obrigatória dia 1º. Aí, para nós, contadores, podemos testar no dia 1º, temos 3 meses para testar o sistema, e em janeiro fica obrigatório para todos. Perfeito, perfeito. Obrigada, pessoal, pela resposta. Pessoal, assim como o Lucas, né, e o Adilson trouxeram para a gente um grupo, né, de WhatsApp